Porque eu acho, Helder, que independente de ser João, Mané, Pedro, Nonato, ou seja, quem danado for, tá certo? Cometeu o crime, eu acho que a justiça tem que... Agora, sem sombra de dúvida, eleitoral, Ivandro, não tinha, convenhamos, a menor condição de condenar Lucélio. Eu fico imaginando como é que seria a cabeça do Lucélio condenado, tendo perdido duas eleições, e vejo um Azevedo sem nenhuma condenação. Sim, pois é. Você já imaginou? Não, mas que coisa assim, aí o que eu acho mais esquisito é o seguinte: o processo de Lucélio foi julgado antes do de João Azevedo, que foi quem venceu a eleição. Essas coisas são realmente muito estranhas. Não são esquisitos? Não, amigo, não é estranho, não. Na estranho verdade, era se o TRE não julgasse. Qual é a prioridade? Não julgar. Verdade, julgar quem ganhou ou julgar quem perdeu? Na verdade, a prioridade é julgar o processo que estiver pronto para ser julgado. Agora, até na ordem alfabética o J vem primeiro do que o L. Não, mas não é assim. A verdade é que a Justiça Eleitoral da Paraíba é um capítulo à parte na história, porque é muito delicado você abordar o voto do ministro Walter Fernandes naquele processo dos cheques lá do Empreender. Foi algo assim emblemático. Ele praticamente deu um carão no TRE. Não, passou. Ele disse, como é que pode? Não foi com essas palavras, mas basicamente assim, como é que pode um tribunal passar tanto tempo para julgar um processo desse com tantas provas, com farto material probatório? E só agora, depois que o governador já cumpriu o mandato, é que esse processo está sendo Ivandro, efetivado. O professor de Direito Penal, Rogério Greco, um dos maiores penalistas do país, ele costuma dizer o seguinte: 6 em cada 10 ações judiciais no Brasil são litigância de má-fé. É a inflação do poder judiciário para impedir que os processos que tenham realmente fundamentação sejam julgados. Isso. São as chicanas, as jiriquitas, como você está dizendo. Se tumultua o processo para não se julgar. Você veja, por exemplo, o caso de Cássio. 5 anos, os 4 anos de Ricardo Coutinho e mais um ano, né? Pós-Ricardo Coutinho, e os processos dele, sobretudo do Empreender, não foram julgados. Você me perdoe. Quando essa mesma corte caçou este mesmo cidadão em 7 meses. Não. Em 7 meses. Você me perdoe, mas não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, Maurício? Não. Cássio foi caçado em 7 meses? Essa corte não. Essa corte, porque é o seguinte, primeiro começa... Não a mesma composição, mas até o prédio é o mesmo. Então, mas o prédio não caça ninguém. O prédio não consegue votar. Por mais que você chegue lá e tente fazer com que ele vote, ele não consegue votar. Não, ele só para gemer mesmo. Não consegue votar. Então, veja só. O lance é o seguinte. O erro na composição dos TREs é de nascença, doutor. Vem de origem. TRE devia ter... eu sou contra a justiça eleitoral. Eu acho que não devia ter justiça eleitoral. É só o Brasil, é o único país que tem, né? Eu acho que a justiça devia ter na justiça comum, tá certo? Um setor onde fizesse as eleições e tivesse prazo para julgar antes do cara tomar posse. Sim. Eu acho que devia ser assim. É assim em todo canto do mundo. Em todo canto do mundo. E a essência da justiça eleitoral? A justiça eleitoral não devia existir no formato que ela existe no Brasil. E o argumento que deu vazão à justiça eleitoral era porque a justiça, a questão eleitoral, merecia uma atenção especializada. Só que você pega o seguinte: magistrados que são oriundos, que não tem formação nenhuma no eleitoral. Não, amigo, não é só isso. Porque não há formação no eleitoral. A formação dela, como é que ela é? Alguns juízes vão lá prestar serviço à justiça eleitoral, tá certo? Tudo bem, com o juiz togado, tá certo. Agora, ela é composta por pessoas que são advogados, que são oriundos do 5º Constitucional. Indicado na grande maioria, ou na sua totalidade, indicado por influência política. 2 dos 7 não há como negar que seja, amigo. Não há como. É verdade. Entendeu? Quando começa o período de indicação, a classe política começa a se degladiar. Não estou dizendo aqui com isso que quem é indicado
vai prestar serviço a quem indicou. E às vezes, Maurílio, nem o Tá quinto é certo. respeitado. Agora- No caso do doutor Adão Bezerra, ele venceu a eleição e foi vetado pelo governador. Agora, ali era Nomeou o doutor Joás. Ali né? era para ser desembargador do tribunal, ele é diferente, tá Não, certo? é Então, claro, então é o mas seguinte, ele também é juiz eu eleitoral. acho foi que até presidente do TRE. essa composição dos Rodou, TRE... Joás de Brito. Não. Essas composições dos TRE, ela já Joás nasce é com presidente. defeito de origem, tá certo? Então, você querer acusar a corte atual de ser responsável pela não cassação do ex-governador Ricardo não é justo. Porque ela hoje é completamente diferente daquela que era Sim, mas formada acho que naquela a gente época. não está discutindo isso. O que a gente está discutindo é o seguinte: o que deveria ter no Brasil é o que acontece, por exemplo, a gente sempre se espelha naquelas democracias onde as coisas funcionam mais ou menos bem. França, Inglaterra, Estados Unidos e tal. Lá como é que funciona? No período eleitoral, é estabelecido no período eleitoral, juízes togados são Claro. convocados para o eleitoral. Isso. E para a justiça comum, que não para no período, Isso, verdade. são convocados aqueles que são substitutos Isso. do período eleitoral. Isso. Então, aqueles juízes que têm experiência, notável saber, vão cuidar do eleitoral e tem prazo para entregar todos os seus julgamentos. Não, suas tem prazo, sentenças. tem produção, tem Não, todo... chama microprocesso eleitoral. eleitoral. Terminou o microprocesso Terminou, eleitoral, tá, pronto. acabou. Você vê no caso de Trump lá, Pois é, exatamente. terminou a eleição, acabou, tchau, acabou. Eu me lembro aqui que teve um caso aqui que foi bem emblemático de um juiz que era uma indicação, não é? Que parece que tinha sido secretário, se não me lembro, se tinha sido secretário de governo. Ele foi assessor de um órgão, a Cinep. Pois é, e depois voltou Voltou. a ser, depois que deixou, voltou a ser. Entendeu? Ele deixou a esposa no lugar. Quer dizer, essas coisas, cara, que não deviam existir. Pois então. Não estou aqui dizendo que ele, por ter sido indicado, tinha a obrigação de votar Não, é a favor verdade. ou Não, contra. é verdade. Agora, Não tem. como Eu não nós posso estamos... afirmar isso, Mas eu no tô- Brasil Mas pode... que dá vontade, dá. No Brasil, o cara pode prender um candidato a presidente da República e ser ministro do que venceu. No Brasil pode tudo.